Olá, mais uma vez estamos aqui para desfrutarmos, para mergulharmos na palavra de Deus e no entendimento de todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus. Deus deseja que nós conheçamos a sua palavra e por meio dela nós sejamos fortalecidos e justificados na verdade. Por isso que é tão importante nós compreendermos as razões e por que as coisas acontecem, os planos de Deus para a humanidade. E na semana passada nós falamos sobre a importância, do povo judeu. Por meio do povo judeu, o Senhor expressa toda a sua vontade na terra, suas leis, sua vontade, sua justificação. Cristo, ele se apresentou à humanidade por meio desse povo, essa é a história desse povo. E hoje nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo conturbado, muito triste para a história da humanidade, mas que estão todos debaixo do controle do nosso Senhor, do nosso Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então vamos lá entender um pouquinho hoje qual a razão dessa briga. Por que eles brigam? Por que os palestinos odeiam os judeus? Por que há guerra entre eles? Vamos então entender à luz das Escrituras isso. Eu sou o pastor Alan Rodrigues, da CLSJ, Caminho da Luz, Seguidores de Jesus, e nós estamos aqui em mais um dia de reflexão, de estudo, de entendimento da sua palavra. Então vamos lá, tudo começou aqui. Em Gênesis 12, a palavra de Deus diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E eu vou te fazer uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós já entendemos que por meio dos judeus, o Senhor trouxe Cristo Jesus para nós. Esse era o plano de Deus. No 4 diz assim: Partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu da terra de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e seu sobrinho, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã. Então ele tinha ali funcionários, pessoas que saíram com ele. Então Deus fez essa promessa para Abraão, que lhe daria um herdeiro, e através dele milhares de descendentes, como as estrelas do céu e a areia do mar. Não Ló, que era o seu sobrinho, mas um herdeiro por meio dele, da sua esposa, do seu casamento. Nesse momento, nessa caminhada, Abraão passa pelo Egito. E na sua peregrinação, nesse caminho que Deus disse para ele que levaria ele a uma terra prometida. E nesse episódio acontece uma situação que torna Abraão ainda mais rico, cheio de posses e de escravos, de servos e servas. Como é que isso aconteceu? Abraão chegou no Egito e disse para Sarai: Olha, você é muito bonita, e para que eles não me matem para ficar com você, diga que você é minha irmã. Ele não mentiu. Muitos dizem que Abraão mentiu. Abraão não mentiu. Sarai era meia-irmã de Abraão. Ela era filha do pai dele, com outra mulher, que naquela época não havia lei ainda. Então, eles tinham casamentos poligâmicos, tinham mais de uma mulher. Então, Faraó toma Sarai e leva para o seu palácio. E Deus se aborrece muito disso. E ele dá muitos bens para Abraão por causa de Sarai. Servos e servas e camelos, e dá muitas coisas, a Bíblia diz. Só que nessa situação, Deus visita o Faraó e diz: você pegou a mulher do meu servo, devolve. E Faraó expulsa Abraão do Egito, para que a maldição de Deus não caia sobre ele. Só que Abraão, nesse episódio, se torna cada vez mais rico. E a importância disso agora, de falar isso agora, é só porque eu quero mostrar para vocês aonde ele adquiriu Agar, a mãe de Ismael. Foi justamente nesse episódio. Muita gente não entende de onde saiu a escrava de Abraão. Agora Abraão está rico, cheio de gados, de pessoas, e aqui ele adquire Agar. E o costume era receber uma serva no lugar da esposa legítima, caso a esposa não lhe pudesse dar filhos. Então vamos fazer a leitura lá em Gênesis 15, a cobrança de Abraão diante de Deus. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hás de me dar? Pois ando sem filhos,
e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado. Esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. Disse-lhe assim: Assim será a sua semente. E creu ele no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então Abraão recebe a promessa. Só que Sarai, que era a mulher de Abraão, vendo que as expectativas estão se esgotando, que Abraão está ficando velho e que ela é estéril, porque ela não pode dar filhos a Abraão, e a Bíblia diz que ele já estava com o corpo amortecido, ela pensa: a descendência será da minha serva. Porque isso era natural na cultura, na mente deles, no entendimento deles, não havia mal nenhum em você oferecer a sua serva para o seu esposo, caso você não pudesse dar filhos. Porque a pior situação, a pior coisa que poderia acontecer, não era você dar a sua serva para que o seu marido gerasse uma descendência e aquilo fosse legal. Seria não dar filhos ao seu marido. Isso seria a pior coisa que um homem poderia passar na sua existência dentro do contexto judaico. Então, Sarai, num ato de desespero, oferece a Agar, aquela que Abraão pegou lá no Egito. Uma mulher acostumada, pagã, acostumada aos deuses do Egito. Olha só quantas verdades, quantos segredos tem embutidos aí. Para ter um filho com ela. Este é Ismael, o primeiro filho de Abraão, que seria o primogênito. Era uma solução humana para burlar o curso da natureza e permitir a perpetuação da genealogia do homem. Porém, imediatamente após esse filho nascer, Agar, que era uma escrava, uma serva, se exalta sobre Sarai. Ela se torna a vida de Sarai um inferno, alegando que agora ela é a mãe do primogênito de Abraão e que ela na verdade, estava tentando tomar o lugar da sua senhora. Então Sarai reclama com Abraão e Abraão diz: então expulse a serva e o menino. Agora Abraão tem 86 anos, né? Tem 86 anos. A escrava, então, sai com Ismael para morrer no deserto. Porém, o Senhor a encontra e diz que volte e se humilhe diante da sua senhora, porque ela está agindo errado. Porque Agar continua sendo escrava. Ela não recebeu o direito de ser esposa legítima. Ela deve respeitar a casa a qual ela pertence. E que ele iria fazer dela também, por amor de Abraão, uma grande nação composta de 12 nações. Deus então aparece para Abraão aos 99 anos, quando Ismael já tem 14 anos, e diz para Abraão que a descendência dele não é da descendência da escrava, mas que ele daria descendência da sua própria mulher, pois Deus reconhece o casamento entre Abraão e Sara. Não reconhece o casamento, a união cultural entre Abraão e a escrava. Então, Abraão, de pai honrado, Deus muda o nome de Abraão e lhe dá uma aliança. Abraão era pai honrado. Agora, Abraão era pai honrado e Abraão agora passa a ser pai de uma multidão, como Deus havia prometido. E Sarai, que é a princesa, passa a se chamar Sara, que é mãe das nações. Então Deus imprime no nome a figura do que eles representavam. Então, pede a Abraão como um sinal dessa aliança que ele circuncide toda a sua casa. Então, a circuncisão foi dada como um sinal, como um selo, como uma aliança entre Deus e os homens, entre Deus e Abraão. Ismael vem a se formar a nação palestina, que é a Filístia, os filisteus, que eram o povo inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus, os adversários do povo judeu,
que competem pela primogenitura de Abraão. Por quê? Porque eles querem, assim como Agar manifestou aquele ódio sobre Sara imediatamente, ela se rebelou, assim também eles querem tomar a posição de primogênitos de Abraão e querem ocupar o lugar de Isaac. Né? Por isso que eles dizem que eles são os primogênitos. Por isso que os palestinos se dizem detentores da terra. Eles dizem, essa casa que meu pai deixou é minha. E Isaac forma a nação judaica. O povo palestino crê no islamismo, que é a cultura muçulmana de Maomé. Em sua crença, ele prega que Ismael é o primogênito. Por isso que o Islã não quer paz com Israel. Eles não aceitam simplesmente, não é uma terra que é a razão, é uma questão sentimental, íntima. Mas sim, eles têm ódio, porque segundo o seu entendimento, Isaac roubou seus direitos. Porque segundo aquela cultura, o primogênito era Ismael, não era Isaac. Mas isso, diante de Deus, tem uma configuração totalmente diferente. Qual a figura dessa história? Primeiro, que Deus está soberano sobre todas as coisas que acontecem. Nós precisamos aprender que o nosso Deus, ele é soberano, ele se sobrepõe a todos os nossos pensamentos morais e de justiça, tá? Os seus estatutos e leis estão acima de todas as coisas. E quando ele criou essa história, quando essa história se desenvolveu, Deus queria passar uma mensagem para nós. Então, Deus estabeleceu que Abrão seria pai de muitas nações. Ele crê em Deus, mas em suas peregrinações adota costumes pagãos. Muitas das vezes nós nos precipitamos em nossas atitudes e achamos que aquilo que fazemos em nosso conceito serão aceitos por Deus. Mas as coisas não são como nós queremos, mas como Deus planejou. Não era me precipitando tendo o filho da escrava que eu ia resolver o problema de Deus. Deus já tinha o problema resolvido na sua soberania. Não é porque fazemos as coisas do nosso jeito que Deus precisa aceitar a nossa solução. Então, a partir de agora, existem dois povos envolvidos. Veja, desde o princípio, Agar já mostra sua indisposição arrogante e violenta contra Sara, porque ela queria a primogenitura. Porém, Deus não tinha primogenitura para Abraão fora dos seus princípios. O casamento que Deus aprovava era o de Abraão e Sara. A história não se trata de dois povos terrestres. Não está falando da briga de dois povos humanos. Porque o povo ao que Deus se referia quando disse que ia dar uma nação maior que as estrelas do céu, maior que a areia do mar para Abraão, ele não estava falando da Jerusalém terrena. E eu vou mostrar isso para vocês agora, essa grande verdade contida nessa história. Não se trata de judeus e palestinos, se trata de regenerados, filhos de Deus, justificados, salvos por meio da fé em Cristo, e de não salvos. Se trata de Jerusalém terrena e da Jerusalém celestial, ao qual Cristo conquistou na cruz por meio do seu sangue. Se trata da igreja de Cristo e do mundo caído. Vou mostrar para vocês. Se trata da justificação por Cristo e da condenação sem Cristo. Paulo nos explica muito bem em Gálatas essa verdade espiritual. Vamos ler. Gálatas 4, 22 a 31. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Paulo conta perfeitamente, com detalhes, essa história que nós estamos refletindo hoje. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Que carne, meus irmãos? A carne é a nossa vontade, nosso desejo de realizar as coisas, a nossa maneira de realizar as coisas. Mas o que era da livre, por promessa, eis que te farei de ti uma grande nação. Essa era a promessa. O que se entende por alegoria? Alegoria são figuras, alegorias são modelos, alegorias são sombras daquilo que é. Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar, ou seja, pela lei. Ora, esta Agar, que é a escrava, é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, a Jerusalém
terrena, que foi formada por meio da lei e dos mandamentos de Moisés. Ok? E a de cima? Que de cima? A que Cristo criou, a que Cristo desenvolveu por meio do seu sangue, por meio da sua humanidade, da sua encarnação como homem, morrendo na cruz e nos tornando sua igreja. Então, é de cima, do alto, vem de Deus, Jesus vindo do céu, né? Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Não foi a promessa que Deus fez para Abraão nos tornar uma nação maior do que as estrelas do céu, maior do que a areia do mar? Essa nação é a igreja formada pelo sangue de Jesus. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Deus falando para Sara, para Sarai. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque ela não podia ter filhos. Porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque, que é o filho legítimo de Abraão. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, veja a diferença que Paulo faz. Ismael é filho da carne e Isaque é filho do Espírito, filho da promessa. É o filho que representa a igreja de Cristo Jesus, a escolhida, a legítima. Então, veja, havia perseguição desde aquela época. Os filhos da carne perseguindo os filhos da luz. É disso que se trata. Mas que diz a Escritura? Versículo 30. Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Irmãos, a humanidade tenta servir a Deus da sua forma, da sua maneira, pela força, pela lei. Mas não é assim que os filhos de Deus são adotados. Os filhos de Deus são adotados pela regeneração, pela fé em Cristo Jesus, pela promessa. Então, no 31, ele encerra dizendo: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A figura da briga entre Jerusalém e os palestinos é eterna. Por quê? Porque essa briga é uma briga que tem um caráter, uma figura espiritual. Deus está nos chamando para que nós sejamos filhos da promessa, para que nós aceitemos Cristo como Senhor e possamos fazer parte dessa família de Abraão, prometida para Abraão, a família celestial, a qual Deus tem preparado para nós desde a fundação do mundo. Amém? Então, se você não sabia, agora você fica entendendo a mensagem espiritual que está contida nessa verdade e por que existe essa briga entre esses dois povos. Amém? Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado por esse tema que é tão maravilhoso, tão cheio de verdades, de revelações, de figuras, de segredos que na verdade estão disponíveis para qualquer pessoa entender, para que todos aqueles que são regenerados, que são filhos teus, possam compreender essas verdades e possam andar nelas. Eu te agradeço no nome do teu Filho Jesus e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.